isso aí, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre opções de tratamentos para miomas, né? A gente já falou aqui que os miomas eles são os tumores mais frequentes da saúde feminina, né? Os tumores ginecológicos, eles crescem no interior do útero, eles podem dar diversos sintomas, entre eles os sangramentos, sensação de peso, cólicas, alterações para fazer xixi, até alterações para fazer cocô se ele estiver comprimindo a região do reto. A gente tem três tipos principais de miomas. Aqueles que estão mais na camada interna, que a gente chama de submucoso. Os da camada mais do meio do útero, a gente chama de intramural. E os mais externos nós chamamos de subseroso. O útero ele é um órgão meramente muscular e os miomas são tumores benignos. E, portanto, eles são com células parecidas das do útero, que são células de músculo. A imensa maioria das mulheres que têm miomas no útero, elas não têm sintomas. E, portanto, se o útero estiver pequeno, os miomas estiverem de um tamanho controlado, eles podem ser acompanhados. Não quer dizer que você não vai fazer nada para tratar os miomas, mas não é necessário se não existem sintomas e o útero ele está de um tamanho adequado, não há necessidade de realizar um tratamento cirúrgico ou com hormônios. Mas existem coisas que podem ser realizadas para diminuir o crescimento ou eventualmente até diminuir o tamanho desses miomas. Alterações na alimentação, exercício físico, evitar o sobrepeso e principalmente uma dieta não inflamatória. A gente sabe que alimentos como leite, carne, queijos, laticínios no geral, eles pioram os miomas e eles pioram a inflamação do corpo como um todo. E, portanto, eles devem ser evitados da dieta das pacientes que têm miomas. É claro que às vezes comer um pouquinho, colocar um pouco na sua dieta não tem problema, mas isso não pode ser uma rotina. O exercício físico é muito importante para o tratamento de miomas. Nós já temos muitos estudos que mostram que mulheres que se exercitam e que não estão com sobrepeso têm menor chance de desenvolver miomas e, uma vez que têm os miomas, menor chance de ter sangramentos. Isso acontece porque o exercício físico ele diminui a inflamação global do corpo, assim como as células de gordura, né, o tecido que a gente chama de adiposo, ele consegue produzir também estrogênio. E por isso o estrogênio, nós já vimos aqui no canal, é o principal hormônio relacionado com o desenvolvimento de miomas. Se a gente não tem sobrepeso, nós não favorecemos o hiperestrogenismo e, portanto, diminuímos o estímulo à produção de miomas naquele útero. É muito importante o controle do peso e o exercício físico para você que tem miomas, mesmo que não esteja sentindo nada, para que você não progrida esses miomas a um nível que você precise fazer uma cirurgia ou um tratamento muito específico. Uma opção de tratamento que é a mais frequente que se é utilizado para os miomas são as terapias hormonais. Elas podem ser feitas como anticoncepcionais, injeções, até implantes a gente tem de hormônios e o próprio DIU quando a gente tem progesterona. O DIU é um dispositivo implantável que fica na região do útero e ele, quando é utilizado para miomas, a gente utiliza o DIU de progesterona. O mais frequente é o Mirena, né? Quando a gente usa o DIU, ele fica soltando pequenas doses de progesterona ali no útero e isso inibe a proliferação na maioria das mulheres dos miomas, né? Controla os sintomas, é um tratamento muito efetivo também. Uma outra opção é a gente tomar os hormônios por via oral, que pode ser tomado de forma contínua ou com pequenas pausas, aí vai depender do seu acompanhamento com o seu ginecologista e o que vocês decidirem que for melhor para o seu caso. Não existe aqui uma receita de bolo. Em casos mais extremos, nós temos inclusive injeções que simulam uma menopausa, que é a queda total dos hormônios de estradiol, e essa queda dos hormônios de estradiol, a gente diminui o estímulo no útero para a produção de miomas. Esse é um tratamento agressivo do ponto de vista hormonal e as mulheres têm muitos efeitos colaterais, mas pode ser uma saída para aquelas mulheres que não querem ser submetidas a um procedimento e preferem manter-se no tratamento clínico. Agora, entrando nos tratamentos cirúrgicos, a gente tem a miomectomia,
que é a retirada de pequenos miomas, né, por forma cirúrgica, que pode ser por vídeo, por robô, ou até pela esteroscopia, que é quando uma pequena câmera entra por dentro do útero e faz a retirada desses miomas que estão na camada mais interna do útero, né? Os miomas que a gente chama de submucosos. A miomectomia é um tratamento muito efetivo, os ginecologistas hoje estão com técnicas cada vez mais refinadas e são capazes de tratar muitos miomas, né? Desde que não sejam muito numerosos e tamanhos muito grandes, porque aí a miomectomia é um tratamento cirúrgico. Como todo tratamento cirúrgico, ele é muito artesanal, então ele precisa ser, cada cirurgião precisa ter uma expertise muito boa para ir lá retirando cada mioma para que o útero não fique com cicatrizes importantes. Agora, os tratamentos minimamente invasivos, que é onde entra a minha expertise, né, de cirurgião e radiointervencionista, a gente tem duas opções: a ablação por radiofrequência e as embolizações. A ablação é quando a gente pega uma pequena agulha e coloca por via transvaginal e queima esses miomas. Essa queimadura dos miomas promove a destruição do tecido e esse mioma ele morre naturalmente. Ele é semelhante ao que a gente teria para a miomectomia em comparação com a cirurgia. Ou seja, a gente não consegue tratar miomas muito grandes por essa via e também não conseguimos tratar miomas muito numerosos. Úteros muito grandes, com muitos miomas, essa técnica não é a mais indicada, mas é uma boa opção para mulheres que não querem cortes e têm miomas pequenos que podem ser acessados por uma via transvaginal, por via de punção. A embolização de miomas ela é um procedimento também minimamente invasivo, sem cortes, onde a gente faz uma pequena punção na artéria da virilha e a gente vai navegando com catéteres do tamanho de fios de cabelo, muito pequenos e delicados. E aí a gente vai até as artérias que fazem a nutrição dos miomas e a gente faz o fechamento com micropartículas. Esses miomas eles ficam sem nenhum tipo de nutrição, eles vêm diminuindo, alguns são expulsos, outros desaparecem completamente e outros reduzem de tamanho. É um tratamento muito efetivo, 95% do controle dos sintomas, e ele pode ser utilizado para miomas grandes, para úteros grandes, numerosos. Não há nenhum tipo de impedimento para o tratamento com a embolização, porque a gente vai na raiz do problema, que é a circulação. Então não chega nem hormônio, nem nutrientes para aquele mioma, ele vem a morrer semanas e nos meses subsequentes depois do procedimento. A embolização ela é a principal alternativa para as pacientes que são oferecidas a retirada do útero, né? A retirada do útero é o tratamento mais agressivo, que seria assim o que a gente tenta evitar ao máximo com os miomas por ser uma doença benigna. Traz diversos problemas como sangramentos, pode ter prolapso da cúpula vaginal, alterações para fazer xixi e até perda da função da relação sexual. Então é muito ruim, a gente evita a retirada do útero para as pacientes que têm miomas, por justamente não ser uma doença que traz malignidade. Gostou desse conteúdo? Me segue, curte esse canal e compartilha essas informações. Aqui a gente divulga informações de qualidade para a saúde feminina de forma minimamente invasiva e bastante abrangente.